Eu, na sexta-feira, fiquei sabendo que um membro dessa bancada do atraso, um membro de um movimento que se autoproclama representante das pessoas sem teto no Brasil, que me processou pedindo a minha prisão, levou uma representação ao STF e quer a minha prisão. Eu não fiquei assustado quando vi quem estava requerendo a minha prisão, porque esse mesmo personagem já pediu a prisão de outras pessoas que pensam diferente dele. Então, e como ele é um ardoroso admirador de Fidel Castro, do Ahmadinejad, do Gaddafi, do Maduro, era natural que ele pedisse, sim, a minha prisão por não concordar comigo. Esse personagem da bancada do atraso, o senador Telmário Mota, faz parte daquele time que a democracia funciona mais ou menos para eles da seguinte forma: quando eu mando em você, isso é democracia. Quando você manda em mim, é ditadura. Então, não me assustei com esse tipo de arremedo. Até porque, senador Telmário Mota, Vossa Excelência fez um duro discurso, agora há pouco, contra o presidente da República. É assim que funciona num país democrático. A Constituição, esse livro que está aí do seu lado, lhe assegura isso. E diz que Vossa Excelência, senador Telmário Mota, no exercício da representação do Estado de Roraima, Vossa Excelência tem imunidade por palavras, votos. A Constituição lhe assegura isso. Mas, ora, Constituição, o que é a Constituição para a bancada do atraso? Nada, nada. A todo momento, eles a rasgam. A todo momento, procuram contorná-la. A todo momento, relativizam o que está na Constituição. Isso com atos, com palavras, com tudo. Então, não me assusto que esse arremedo de político venha querer que o senador José Medeiros seja preso porque falou aqui na tribuna do Senado Federal para não confundirmos movimento social com milícia. Repito, grave para melhor dar subsídio à sua representação. Vou repetir, o movimento que se aproveita de pessoas carentes, de pessoas sem teto, de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e as levam a invadir prédios públicos, levam a invadir propriedade alheia. Não é movimento social, não. É milícia. O que se agrava mais ainda quando alguns desses movimentos passam a cobrar aluguel de prédios que não lhe pertencem, seja de propriedade particular, seja de propriedade pública. E aí dizem, mas como manter um movimento sem fazer cobrança alguma? Esse é o roteiro, esse é o perfil das milícias. As milícias se alimentam de quê? De cobrar tarifas sobre redes de TV que não são de sua propriedade. As milícias se alimentam de cobrar por aluguéis de locais que não são de sua propriedade. E o que é um movimento que faz isso, então? O que é um movimento que se apropria e que relativiza de forma total, absoluta, o direito à propriedade? Que movimento é esse? Então, quando você observa boa parte desses movimentos, vocês vão perceber que é natural que um líder de um desses movimentos venha pedir minha prisão. Sabe por quê? Porque democracia nunca foi, nem é e nem será o objetivo dessas pessoas. Sabe por quê?
Democracia pressupõe o estrito cumprimento do ordenamento jurídico. Aliás, os pilares que sustentam a democracia é o respeito à lei. Simplesmente isso. Democracia não se sustenta sem respeito à lei. Mas essas pessoas não querem democracia. Elas querem o caos, para que no meio do caos se apresentem como salvadores da pátria, tutores da população e possam dizer: você vai comprar o seu gás aqui, você vai comprar, você vai ter a medicina aqui. Eles se portam como pais, como isso literalmente, porque até pouco tempo nós tínhamos um presidente que se autodenominava como a mãe. Então, esses arrobos de messianismo é natural dessas pessoas. Esse rapaz que está pedindo a minha prisão, que é membro, representante talvez maior hoje da bancada do atraso, ele é endeusado. Há poucos dias o senador Lindbergh disse que ele deu um baile nos repórteres que o entrevistaram. Pois bem, ele é simplesmente a versão Lula de Cavanhaque, e mais novo. Eu vi um texto que até o colocou: o estranho caso de Benjamin, e aí citou o nome desse rapaz. Então, o que ocorre? Ainda as entrevistas deles, se você comparar com as de Lula de 1980, são iguais. Ele é contra o sistema financeiro, contra o capital internacional, contra os Estados Unidos, contra isso, contra aquilo. O que apresenta para o país? Apresenta o combate à pobreza, a tutela dos mais pobres, dos fracos e oprimidos. Olha, até hoje, o único que eu vi que proclamou, mas também não era homem, era Deus, que proclamou a defesa dos fracos e oprimidos e lhe deu alguma coisa de subsistência, até em termos de alma, de espírito, foi Jesus Cristo. O restante só apareceu embusteiro. Então, quando apareceu um sujeito desse tipo, gritando pelas 15 bandas: eu sou honesto e quero a proteção dos pobres. Cada vez que alguém chega querendo defender os pobres, eu digo aos pobres: segurem a carteira. Se encoste na parede, se for possível, porque o resultado tem sido catastrófico, seja aqui no Brasil, seja na Venezuela, seja onde for. Agora mesmo o senador Telmário Mota falava sobre Venezuela, e de en passant ele disse sobre uma possível reeleição daquele ditador, com medo de que boa parte dos venezuelanos que já estão aqui no Brasil, ali em Roraima, possa vir mais. E faz sentido o medo do senador Telmário Mota, porque a política do Maduro é muito semelhante à desse rapaz que está querendo a minha prisão, a dos outros partidos que lhe circundam. É uma política muito parecida. O fim dessa política, o fim desse projeto, o resultado está ali na Venezuela. Desabastecimento, as empresas indo embora, desemprego ao monte. Aliás, falar em desemprego, quando esse governo da bancada do atraso deixou o governo aqui no Brasil, já tinha 13 milhões de desempregados. 13 milhões. Agora andam pelos cantos dizendo que a população voltou a cozinhar em fogão de lenha. Aliás, comida boa. Eu sempre comi, quando a gente morava na roça, em fogão de lenha, e é uma comida muito boa, feita numa panelinha de barro, numa panela de ferro. Então, não tenho nada contra. Mas eles querem dizer, não é da comida feita em fogão a lenha. Eles querem dizer que o brasileiro está na extrema pobreza. Mas aí eu pergunto a todos que estão nos ouvindo, mas não era esses 13 anos, o governo que estava aí não eram os representantes da defesa da pobreza, aliás, dos pobres? Como é que quando o governo desse sai, a pobreza aumenta? Deixou com 13 milhões de desempregados. Aí eles falam, foi o governo que mais gerou emprego nesse país. Tudo bem, pegou com 12 milhões de desempregados e deixou com 13.
eu não tenho nem o que falar. É só expressão, porque, vamos entender, pegou com 12 milhões de desempregados e deixou com 13. Qual foi a erradicação da pobreza que existiu aí? Os índices são os piores. A educação, esse que é o partido que defende a educação. A educação, os índices são pífios. Nós estamos lá, mas lá muito atrás das... Então, assim, não quero mais tocar nesse assunto, mas dizer que não é demérito algum para o meu currículo ter sido processado por uma figura dessa, uma figura do atraso. Uma figura que nas fotos dos dias que tocaram fogo aqui, que fizeram um quebra-quebra na esplanada dos ministérios, você vê as fotos dele lá por trás, como se fosse o próprio Lúcifer insuflando as almas pecadoras. O que ele estava fazendo ali? O que ele estava fazendo em frente ao Ministério da Educação quando o Ministério pegou fogo e foi apedrejado? O Ministério da Agricultura. O que essa figura estava fazendo ali? E aqueles atos eram a favor da lei? Então, sinceramente, a todos que nos ouvem e nos assistem, se alguém tinha que ser preso, não era o senador José Medeiros. Porque naquele dia eu estava aqui solicitando segurança aqui na esplanada dos ministérios, enquanto ele estava lá insuflando. Então, uma figura dessa, que era para estar preso, não podia nunca estar postulando dirigir um país ao qual a todo momento tenta tocar fogo. Essas pessoas eles não querem a paz no país, não, querem insuflar. Então, pedir a prisão do senador José Medeiros não vai calá-lo, porque eu ainda acredito nas instituições desse país. E eu acredito que o ministro Toffoli vai mandar esse documento para onde merece, para o arquivo. E esse democrata, talvez um dia esse democrata, com aspas, talvez um dia se convença de que política se faz com a força dos argumentos e não com os argumentos da força. Quer calar o senador José Medeiros prendendo ele? A única coisa que eu tenho contra esse moço, por mim, ele pode falar as sandices que quiser. A Constituição o assegura. Ele só não pode quebrar prédios, invadir prédios. Isso sim, eu sou contra. Mas o senador Medeiros está incomodando, então vamos prendê-lo. É a cartilha do Maduro. Leopoldo Lopes foi preso. O Ledesma foi preso, todos os opositores. Sabe por quê? Porque falavam. Então, sinto lhe decepcionar, mas não vou parar de falar. Cada vez que vocês tocarem fogo num prédio, cada vez que vocês invadirem um prédio, cada vez que esses movimentos cobrarem de pessoas vulneráveis, eu vou estar aqui denunciando que vocês não são pai dos pobres, vocês os exploram, porque foram pessoas que estavam lá nesses movimentos dizendo que um desses movimentos, e agora tem que repartir, ele está dizendo que eu estou ferindo a honra subjetiva dele, porque ele é só do MTST. Até há poucos dias era o representante maior dos... Não, eu quero agora, eu só sou do MTST. Bom, então vamos dar-lhe o quinhão que é do MTST. Vieram aqui para a esplanada dos ministérios. Se quer ser candidato a presidente da República, começa a se comportar como um rapaz. Mas, senador Theomário, nesses minutos que me restam, eu quero falar um pouco também sobre a questão do direito de propriedade e não falando mais nas milícias que se auto-intitulam movimentos, mas falando, nessas urbanas que eu digo, mas falando sobre a preocupação que está havendo no campo e como o nosso judiciário e como os representantes do povo precisa tomar pé de que a população brasileira precisa ter segurança jurídica. Se nós começarmos a nos preocupar, esses conflitos no campo vão diminuir. Mas, para isso,
é importante que o INCRA possa fazer ou uma devassa lá dentro, ou passar uma peneira, ou então fechar as portas, senador Telmário Mota. Explico o porquê. Veja bem, do Oiapoque ao Chuí, lá daquele lugar que Vossa Excelência falou que é o... Como é o nome do município, que é o extremo do país, senador? Eu sei que é lá do seu estado, né? Iramutã. Iramutã até o Chuí, todos os lugares do Brasil nós temos conflitos de terras e nós temos irregularidade fundiária. E o que fazer? Se a cada vez que se tenta mexer nisso, parece um linhaval de linha de anzol fina quando embola na beira do rio. Você não consegue desenlinhar. E aí, quando você chega no INCRA, se depara com falta de pessoal, você se depara com títulos sobrepostos, com arrecadação irregular, e você se depara com uma série de interesses que é quase impossível transpor. Aí vem os programas fundiários, por exemplo, senador Telmário Mota. Cito Pronaf, Banco da Terra. As pessoas adquiriram, e aí vem uma política governamental, de tempos em tempos, de dar refis, fazer um refis para que as pessoas possam pagar. Senador Telmário Mota, eu tenho a dizer aqui o seguinte, ou o INCRA e os responsáveis por esses programas, antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, faz uma política de sanear esses contratos para todos, ou não fazer para ninguém, porque do jeito que está sendo feito, está sendo uma ode ao calote, está sendo feito assim, não paguem. Porque, eu vou citar o caso de Mato Grosso, várias pessoas, senador Paulo Paim, adquiriram esses pequenos lotes e vêm pagando. E tem esses juros, esse negócio fica bem alto. Tá bom, mas tem deles que já pagaram metade dos seus financiamentos. Agora vem o governo e fala, não, quem não pagou não precisa pagar, vai ter um rebate de não sei quanto. Aí o sujeito olha o vizinho dele do lado, senador Telmário, que por um motivo ou outro, ou por necessidade, ou por seja lá o que for, ele não pôde pagar, ele vê ele com a terra quitada, dono do título, e ele que trabalhou, pagou, e vê sua dívida ainda maior do que o outro, do que o que tem para pagar. Ele entra em desespero e começa a falar que justiça é essa? Então, eu vou parar de pagar também. Qual é o problema disso? O problema é que os estados que estão nessa situação, o governo federal simplesmente fala, não, lá o índice de inadimplência é alto e não vou mais mandar. Então, isso acaba comprometendo a possibilidade de outras pessoas terem acesso, senador Paim. Então, isso precisa mudar, sem falar na regularização daqueles que eram do Banco da Terra. Eles, para ter acesso, eles precisam estar na dívida ativa, para ter acesso a essa renegociação. Aí tem um monte deles que não pagaram, o banco fala, não, eu não coloco na dívida ativa. Isso precisa ser resolvido. Eu faço aqui o apelo para que as pessoas responsáveis por esses programas possam chegar a um acordo. Eu estou desde 2015, lá na época que era o ministro Patros Ananias, depois mudou, veio o Padilha, e venho conversando, e essas coisas precisam andar. E encerrando, senador Telmário Mota, eu quero... Senador Medeiros, antes de Vossa Excelência terminar, permita uma Pois não, senador Paulo Paim. Eu peguei parte do seu pronunciamento primeiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência, Vossa Excelência tem tido uma postura aqui, e veja, Vossa Excelência não é do campo da oposição, como demarcamos um período aqui. Vossa Excelência aqui é um parlamentar respeitado, firme, tem suas posições, e mesmo seus adversários eu respeito. Por isso que eu não entendi bem essa história aí, mas fica aqui a minha solidariedade a Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu aprendi a respeitá-lo pela clareza, pela firmeza, e mesmo quando discordávamos, Vossa Excelência sempre foi muito elegante, foi um diplomata na diversidade, e isso é muito interessante, e eu não posso deixar de cumprimentá-lo nesse aspecto. Segunda questão, quero concordar também com Vossa Excelência, o estado de refis esse, porque eu tive a experiência na CPI da Previdência. Sabe por que os empresários sérios diziam lá,
e a própria Receita Federal, parem de fazer refis toda hora. Isso é um incentivo ao não pagador. E, normalmente, é os grandes que fazem isso. Os grandes que fazem. Então, ou tem um critério ou não tem, porque, senão, Vossa Excelência está coberto de razão. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência e me coloquei no campo da Previdência, né? Eu pago tudo em dia, o meu concorrente, que vende o mesmo produto que eu vendo, não paga. Claro que ele vai ter condição de ficar devendo lá alguns bilhões e ter um preço menor que o meu. No caso dos terrenos, é a mesma lógica. Eu paguei toda a minha terra corretamente, paguei tudo em dia. E o meu, sei lá, amigo ou vizinho do lado não pagou e foi perdoado. Tem alguma coisa errada. Vossa Excelência, como sempre, está coberto de razão, tanto no primeiro tema como no segundo. Senador Paulo Paim, muito me envaidece e fico muito honrado de suas palavras, até porque, desde que entrei aqui, na época nós éramos opositores, em tese, porque Vossa Excelência fazia parte do Partido dos Trabalhadores, e nós estávamos em campos opostos, mas sempre que chegava no meu estado, Medeiros, você fica puxando o saco daquele petralha. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa, a política tem pessoas e pessoas, e se tem um político que o Brasil deve respeito, se chama senador Paim. Então, lhe tenho grande respeito e lhe agradeço pela consideração que me presta. E dito isso, senador Paulo Paim, eu tive no município de Quatro Marcos, com uma reunião com vários assentados, senador Telmário Mota. E eles me falavam sobre essa questão de que não sabem mais o que fazer, porque lá boa parte dos que pagaram a esses juros que vêm, eles falaram, olha, o que eles sugerem é fazer o seguinte, já que vai fazer um rebate, eles chamam de rebate, um rebate nessa dívida, incluam todos. Então, assim, na época do BNH, tinha aquelas casas, quando se fazia esses negócios, também pegava a faixa daqueles que já tinham pago, dependendo do sujeito já quitava. Não, a sua já está quitada. Mas porque senão, o que adianta aquele artigo da Constituição que fala sobre isonomia, sobre igualdade? Nós precisamos fazer isso, sob pena de acontecer isso que Vossa Excelência está falando. E Vossa Excelência lembra bem, acaba sendo do pé da pirâmide até o cume, é com todos. Eu sempre falava para alguns prefeitos amigos meus, essa história de final do ano, eu estou precisando de receita, senador Telmário Mota. Aí eu vou lá e faço uma campanha do IPTU. Bacana, eu faço a campanha do IPTU. Quem vier pagar aqui vai ter tanto de desconto. Poxa, mas e os caras que pagaram tudo certinho, meu irmão? Não vai ter desconto nenhum. Quer dizer, não, quem está em dívida, com a dívida ativa, vem cá, do desconto de 50% de juros e multa. Pô, teve aquele outro. Então, isso precisa ser refeito. O Estado precisa saber que maneira que quer se portar de forma, em termos financeiros, com os cidadãos, porque daqui a pouco não vai ser uma questão de calote, não. Vai ser uma questão de autopreservação. O cara vai, por que eu vou pagar em dia? Se daqui a pouco vai ter um refis. Então, é isso. Agradeço a parte, senador Paulo Paim, e aproveito para fazer essa referência às pessoas dali do assentamento em Quatro Marcos, pessoal de Nova Brasilândia, Porto Esperidião, que estão todos nessa insegurança, e eu espero que a gente consiga ter um debate, e eu quero, senador Paulo Paim, se possível, nós fazemos uma audiência pública sobre esse tema, de repente na Comissão dos Direitos Humanos, para a gente tratar disso, e trazer todas essas pessoas para tratar e chamar a gente responsável, os técnicos responsáveis, para ver se a gente chega a algum consenso. E já encerro nesse minuto, senador Telmário Mota, só dizendo ainda sobre a questão, eu acho que nessa comissão, senador, nós podemos chamar também os técnicos do TCU, porque tem muita gente, senador Telmário, que ele tinha um pedaço de terra dele. Ele ganhou o pedaço de terra lá nos anos, há muito tempo atrás. Com o decorrer dos anos, ele foi progredindo. Ele comprou suas vaquinhas, ele comprou uma moto, daí a pouco uma caminhonete, passa 20, 30 anos, ele de repente consegue comprar um trator. E agora chega a hora da regularização. Pelo perfil que era para ter acesso àquele lote de terra, ele não se enquadra mais. E aí vem o TCU e diz, esses todos estão fora. Ele chama os eu esqueço um termo, mas tem um termo técnico que fala que eles estão em desconformidade.
em desconformidade. Portanto, esses não têm mais acesso. Isso é injustiça, porque na época, senador Thelmário, ele se enquadrava. E não é de se propor, o país não pode ter esse entendimento de que o senador Paulo Paim bata enxada 20, 30, 40 anos numa terra e que ele não progrida. Ele vai progredir. Então, essas coisas a gente precisa tratar para separar bem o joio do trigo. O malandro não tem que ter acesso mesmo, tem que ser cortado. Agora, as pessoas que dão sangue, que trabalham, eu vi lá as pessoas todas mão grossa, o chamado mão grossa, o cara que está lá pegar no machado, na enxada, e de repente ficar sem poder trabalhar. Essa que é a grande verdade. E aqui faço um apelo direto à Conab, porque eles me disseram que esse ano a Conab não está comprando os produtos e tem gente lá já jogando carga de mamão no mato por falta de aquisição. Eles produzem, mas lógico que eles não têm como, eles não dominam a segunda cadeia. E às vezes, para ficar na mão do atravessador, eles preferem jogar no mato porque não compensa produzir. Muito obrigado, senador Thelmário Mota e senador Paulo Paim.